Cada um no seu tempo, moço, cada um na sua evolução. Que eles evoluam aqui, que eles evoluam em outro plano, em um outro momento. Mas todo ser trevoso contém dentro de si uma luz. E essa luz tem que ser resgatada. Podemos então dizer que nem tudo é preto e branco, luz e trevas? É tudo meio cinza, né, moço? A passagem, moço, ela tem que ser completa. Se tá aqui de passagem, é porque tem coisa para viver aqui. Nesse terreno, nesse físico. Se não tivesse mais o que viver, não tivesse mais o que aprender, não tivesse mais o que contribuir. E são esses os motivos que trazem um ser a esse plano, moço. A aprender e contribuir com o aprendizado do próximo. Aí não precisaria mais estar aqui, moço. Aí poderia estar desencarnado, poderia estar numa escola estudando no astral, poderia estar visitando um outro homem para trazer um conhecimento, poderia estar fazendo outras coisas. Agora, se está encarnado, se está na matéria, moço, é porque ainda tenho que aprender e ainda tenho que contribuir. Na maioria das vezes, ainda tenho que fazer os dois, aprender e contribuir. Defuma com as forças do Oriente, defuma nossa gente, defuma esse gongá. Defuma com os 4 elementos, com a força de Xangô e a paz de Oxalá. Alexô. Boa noite, moço. A satisfação falar com o senhor novamente. A satisfação é nossa, moço. Boa noite. Boa noite. Qual é o vosso nome novamente? Meu nome é Chuveludo do Oriente. Por que do Oriente? Porque é a linha que eu trabalho, né, moço? É a forma que a gente acha de trabalhar melhor. Tem também razão de ser o senhor ter tido algum aprofundamento do seu próprio conhecimento com os orientais? Tem, moço. No meu caso tem, moço. Mas isso não é uma regra. Nem todo trabalhador da linha do Oriente necessariamente tem que ter tido um aprofundamento com as culturas orientais, moço. Qual foi a maior lição que o Oriente lhe ensinou? São muitas delas, né, moço? São muitas delas. O Oriente ensina a cada dia, moço, uma coisa nova para esse Exu. E permite esse Exu ensinar uma coisa nova a cada um que senta na frente dele, moço. A maior de todas as coisas, moço, que o Oriente me ensinou é amar a vida, moço, a cada um dos seus momentos. A amar aquele que está do seu lado, aquilo que está próximo a você, e agradecer a todo dia por ele, moço. Porque o dia ele acaba para nascer outro. E a gente não sabe o que pode acontecer depois, né, moço? Então a gente agradece a todo momento que for possível, moço. O ser humano está em cada momento exatamente onde escolheu? Está, moço, mas nem sempre ele sabe que escolheu. A maioria das vezes não sabe que escolheu. A maioria das vezes acha que está sendo colocado na situação por alguém que quer afrontar ele lá em cima, né, moço? Acha que Deus tá sendo injusto com ele. Mas cada um escolhe aonde quer estar. Cada um vai viver as situações de acordo com o que escolheu, moço. Consciente ou inconscientemente, moço. Se tudo é uno, por que os encarnados não percebem os outros planos de existência? Percebe, moço? Percebe? Você não percebe, moço? Os outros planos de existência? Quando olha para uma flor, quando olha para um pássaro que pousa numa árvore, moço, ali se manifestam os outros planos de existência, moço. Ali se manifesta Deus, na maior sutilidade que ele pode se manifestar. Ele se manifesta em tudo.
A diferença, moço, é que a gente não sabe dar o valor. A gente não sabe observar, não sabe ver a manifestação dos planos superiores, moço, dos planos mais sutis. A gente acha que a gente está muito longe disso, moço, e na verdade tudo isso está envolto a gente. Tudo isso está junto com a gente, moço. A cada passo que a gente dá, moço, a cada sentimento do pé pisando numa grama, do pé pisando na areia, do pé pisando numa terra, moço. Ali você pode encontrar a manifestação dos planos mais sutis, moço. É ali que você vai encontrar Deus residindo nesse plano e é através dali que você vai conseguir enxergar os planos mais sutis. Trabalho contínuo com os espíritos só enobrece a alma quando é feito de coração? Pode repetir a pergunta, moço? Trabalho contínuo com os espíritos só enobrece a alma quando é feito de coração? Trabalhar com as entidades, moço? Sim. Continuamente. Continuamente. Só enobrece a alma se for feito com o coração. Moço, para trabalhar com a entidade, deveria todo mundo se fazer com o coração. Se vai trabalhar com o espírito, moço, vai trabalhar com a espiritualidade de si próprio e de outras pessoas. E se faz isso através do coração, moço. O moço entende, moço, que para poder trabalhar a espiritualidade tem que ser pelo caminho do coração, moço. Sempre e necessariamente, se trabalhar com os espíritos, se trabalhar com as entidades, tem que ser pelo caminho do coração. Não tem outro caminho, moço. Não existe outro caminho para trabalhar o seu espírito. É o coração, moço. É através dele que vai acontecer, através da coragem, moço. Coragem nada mais é do que saber agir com o coração. Essa está na etimologia dessa palavra, moço. É isso que significa a palavra coragem. Agir com o coração. Então, para ter a espiritualidade, ter resultado trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com os espíritos, moço, a gente tem que agir com o coração. Claro. Se somos viajantes das estrelas, por que nos prendemos tanto à matéria? Moço, ninguém vem para esse mundo preso à matéria. A gente se prende por conta de tudo que acontece dentro desse plano, dessa órbita, né, moço? Dentro dessa esfera. Você já viu uma criança, moço? A criança, ela nasce com a inocência. A inocência é a ausência do conhecimento. E muitos vão dizer que isso é algo negativo, que é ser desconhecedor, não saber o que acontece, não saber as coisas da vida. A inocência é uma bênção, moço. A inocência é uma bênção. A criança, ela já nasce livre das amarras. Porém, moço, cada vez que se tem um aprendizado, um conhecimento, e se cria uma expectativa com relação a esse conhecimento, se cria uma expectativa com relação às pessoas, às emoções, aos pensamentos, moço, isso vai se formando fios energéticos através dessa criança que vai perdendo aquela inocência dela. Ela deixa de se surpreender, moço, com as coisas que acontecem na vida dela. Ela deixa de valorizar o que acontece de mais cotidiano na vida dela, porque ela já passa a achar que sabe tudo, moço. Então ela vai se tornando cada vez mais adulta e cada vez mais próximo do que a gente vê nesse plano hoje, né, moço? Do que a gente vê nas pessoas que se trombam pela rua, se passam por cima um do outro e não pedem uma desculpa e não sabe nem olhar que tem um irmão ali do lado, que tem um ser divino passando por ele. Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, moço, mas a gente tem que se libertar dessas amarras, a gente tem que se livrar disso. Se todo mundo pudesse voltar a ser criança, moço, se todo adulto vivesse um pouquinho como uma criança, vivesse a inocência por um momento, essa ausência de querer saber tudo, de conhecer tudo e passar a se surpreender, passar a enxergar cada coisa como se fosse a primeira vez, moço, o mundo seria muito mais bonito e muito mais feliz, moço. Quão nocivo para o campo bioenergético do encarnado é o uso de drogas, fumo e álcool? Drogas, fumo e álcool, né, moço? O que é droga, moço? O que é droga? A droga é aquela substância, moço, que te dá um prazer momentâneo,
vai te trazer um prazer que você busca ali naquele momento, mas que a longo prazo não vai te trazer nada, né, moço? E para você obter aquele prazer, você vai ter que usar aquela droga e fazer isso de novo. O álcool e o fumo, moço, é uma droga. Então a sua pergunta é redundante. Quando você pergunta a droga, o fumo e o álcool, você está perguntando de droga, Certo. porque todos eles são drogas, moço. Então tem várias drogas, moço. Tem várias drogas e não é só essas drogas que passa no jornal, que passa na televisão. Tem droga, moço, que nem física é. Tem droga que fica no plano da mente, moço, que fica no plano emocional. A pessoa, ela é viciada em ter um sentimento, é viciada em ter determinado frequência de pensamento, moço, que funciona como uma droga física para ela. Que através daquele pensamento, através daquele sentimento, ela vai conseguir aquele prazer momentâneo. É muito nocivo, moço, porque impede o ser de andar, impede o ser de caminhar, impede o ser de buscar aquilo que ele veio buscar nessa encarnação, impede o ser de conseguir conquistar aquilo que ele busca na vida espiritual, na vida material, seja em qualquer âmbito da vida do ser. Então a droga, ela paralisa, por isso ela é nociva, principalmente por isso. Se for uma droga física, moço, uma droga dessas que você falou, dessa que a sua pergunta foi pensada nessas drogas, essa sim pode ainda causar um malefício maior para o corpo, não só para o campo bioenergético, mas para o corpo físico. Agora, para o campo bioenergético, ela vai paralisar, ela vai inutilizar toda a energia da pessoa, vai funcionar como um vórtice que suga aquela energia através da droga. Então, a pessoa que usa a droga e continua usando, ela fica dependente daquela droga para achar que tem energia. Ela neutraliza a energia dela, paralisa a energia dela e ela só sabe encontrar energia se ela tiver aquela substância. Seja uma substância física, uma substância mental, uma substância emocional. Moço. O vampirismo energético por parte dos desencarnados afins é real e nocivo ao campo bioenergético daqueles que fazem uso de drogas? Com certeza, moço, com certeza. Se você está paralisado, moço, se você não tem o controle das suas energias, moço, vai ter alguém que vai saber assumir esse controle. Então, a pessoa que vive a vida no álcool, moço, ela vai atrair espíritos que desencarnaram e que querem se aproveitar dessa vida no álcool. Muitas vezes espíritos que desencarnaram por conta do próprio álcool. A mesma coisa vai acontecer com qualquer outra droga, com qualquer outro vício de uma forma geral, moço. O problema não é só a droga física, e sim o vício de uma maneira geral. Qualquer atitude, qualquer sentimento, qualquer pensamento, moço, pode atrair o vampirismo tanto de espíritos, moço, desencarnados, tanto de seres desencarnados, como até mesmo o auto-vampirismo, moço. A auto-obsessão, aqueles pensamentos, moço, que se tornam uma forma de pensamento e podem acabar eles drenando a energia do ser, drenando a energia daquele indivíduo, moço. Claro que sim. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Sócrates. Uma vida não analisada não vale a pena ser vivida, moço. Uma vida em que você não para olhar, né, moço? Não para saber o que está acontecendo, ela não é uma vida, moço. O conceito de vida, ele se perde. Nesse momento, ele é uma sobrevida, moço. A pessoa que ela não tem consciência do que ela vive, do porquê ela vive, do quem ela é, essa pessoa ela não vive, ela sobrevive. E tá cheio de pessoa aí que não tá vivendo, moço. O mundo ele tá cheio de pessoa morta, moço. Um monte de vivo morto. A maioria das pessoas que estão no mundo não sabem por que estão vivendo, quem elas são e o que elas vieram fazer. Elas apenas sobrevivem, moço. E elas vão se dar conta disso só quando for desencarnar e perceber que o que passou aqui foi perdido. Que o que passou aqui não serviu para o objetivo primordial antes de se encarnar, antes de vir para esse plano, moço. E Como o ser humano identifica se está vivendo a sua verdade?
Como ele se identifica, moço? Esse é simples, moço. A pessoa que se observa, a pessoa que se conhece, ela vai saber as reações do corpo dela, reações da emoção dela, dos pensamentos dela, quando ela encontra a verdade dela, moço. A verdade, moço, está diretamente relacionada àquilo que o moço já me perguntou anteriormente. Está relacionado com viver através do coração, moço. O coração é o termômetro, moço, daquele que encontra a sua verdade. A pessoa percebe dentro do seu coração que aquela é a verdade dela, que aquilo é o motivo dela estar aqui, é o principal objetivo dela vir para esse plano, moço. E cada um vai ter o seu, cada um vai encontrar o seu, moço. São vários os caminhos, vários. Todos eles podem te levar ao mesmo lugar, moço. O caminho mais sombrio, ele pode te levar à luz. Como o caminho de maior luz, ele pode também te levar às sombras, moço. Mas se o senhor souber caminhar no caminho, souber andar no seu caminho, seguindo o seu coração, moço, ele vai te levar a Deus. Ele vai te levar ao Deus que se encontra dentro de você. E através desse Deus, o Deus que fez todo esse plano, todo esse universo, moço. Porque o parasitismo astral é uma realidade inevitável para o encarnado. Por quê, moço? Porque a gente vive numa sopa, né, moço? A gente vive aqui nesse plano, ou no plano astral, ou no plano mental, moço. Tudo isso tá muito junto, tá tudo muito misturado. O moço me perguntou no começo como que um não vê o outro, e eu respondi que vê, que enxerga, que sente, que ouve, moço, muitas vezes. Só não sabe parar e escutar. Ouve, mas não escuta, moço. Vê, mas não enxerga. Mas tá tudo aqui, tá tudo misturado, tá tudo junto, moço. Então, vai sofrer as consequências, quer aceite ou quer não. Vai sofrer influência, quer aceite ou quer não, moço. Basta você ver as posturas, moço. Você já viu alguém com ódio, moço? Já viu alguém irado? A pessoa assume uma postura de que está irado. Assume uma postura de que está com ódio. E muitas vezes ele não está com ódio de dentro para fora não, moço. Muitas vezes é uma energia externa que faz ele ter aquele ódio. Uma pessoa que está amando, moço, assume uma postura de quem ama, moço. E tudo isso pode ser influência, tanto interna quanto externa, moço. O que está dentro é o que está fora, o que está fora é o que está dentro, moço. Para os espíritos qualificados na formação de Exu, qual seria o conceito de certo e errado? Conceito de certo e errado, moço. O que é certo para um, moço, não necessariamente vai ser certo para outro. O que é errado para um não necessariamente vai ser errado para outro, moço. O certo e errado, eles se confundem, eles são dois polos de uma mesma linha, são duas faces de uma mesma moeda, moço. E vai variar se a minha moeda é daqui, se a minha moeda é do estrangeiro, da onde é essa moeda. Então, certo e errado, moço, você vai encontrar da mesma maneira que você encontra o seu caminho, através do seu coração. O que é certo para você, o que é errado para você, isso já está escrito nos seus valores mais internos, moço. Já está escrito dentro do seu coração, já está escrito dentro do seu espírito. Aquilo que tem valor para você, moço, é o que vai te dizer o que é certo, o que é errado. São suas raízes, as suas formas de chegar a esse plano, que muitas vezes já vem de outras e outras encarnações, moço. Essa noção de certo e errado, ela é muito ampla e muito complexa para se explicar em poucas palavras, mas é isso, moço. Onde estariam e o que seriam, para os Exus, os seres trevosos? Onde eles estariam E o que seriam? e o que seriam. Tem seres trevosos, moço, que estão aqui encarnados. Estão aqui encarnados. Então, onde estariam? Estariam aqui. Pode estar encarnados. Tem seres trevosos, moço, que estão lá nas zonas mais profundas do umbral, do inferno, moço, se você quiser chamar de inferno. Tem seres trevosos, moço, em todo lugar. A luz está na treva e a treva está na luz, moço.
É assim que funciona o mundo. Dentro de você tem seres trevosos, moço. Dentro de cada um dos seres encarnados aqui, tem seres trevosos que fazem ter pensamentos trevosos, que fazem ter sentimentos trevosos. E a gente tá no meio desses seres trevosos para ser luz, moço, para iluminar. E também para enxergar a nossa própria treva, para enxergar as trevas aonde ela existe e nos iluminar. Iluminar o nosso interior, iluminar o nosso exterior. Eles estão em todo lugar, moço. Claro. Fala um pouco mais sobre o que seriam os seres trevosos. Sobre o que eles seriam. Os seres trevosos, moço, existem várias formas de seres trevosos, existem vários tipos de seres trevosos, mas são aqueles seres que afastam do seu caminho, que afastam da sua missão, que afastam do propósito de vida de cada um que vem para cá. Muitos seres trevosos tomam o livre-arbítrio de um outro ser, tomam a capacidade desse ser de tomar as próprias decisões, de ter o controle da própria vida. Isso é um ser trevoso, isso é um ser que pode estar vampirizando, que drena energia, que retira de um outro indivíduo, de um outro ser, a vitalidade e a luz. Isso é um ser trevoso. Que utilidade tem no universo os seres trevosos e qual é o papel deles? Que utilidade eles têm, moço? Eles são instrumento também, né, moço? Eles também são instrumento. Como eu disse, moço, a luz está nas trevas e as trevas estão na luz. As experiências ruins, muitas vezes causadas por esses seres trevosos, vão tirar das trevas e botar uma pessoa na luz. Então a experiência ruim, moço, ela deve ser vista com bons olhos. Se é que o senhor me entende, moço. Sim. Mesmo quando tiver tudo escuro, moço, ainda há luz. Ainda há uma forma de se ver as coisas de uma maneira benéfica, moço. Então os seres trevosos, moço, eles também fazem parte do plano divino. Eles só existem, moço, porque eles fazem parte do plano divino. Cada um no seu tempo, moço, cada um na sua evolução. Que eles evoluam aqui, que eles evoluam em outro plano, em um outro momento. Mas todo ser trevoso contém dentro de si uma luz. E essa luz tem que ser resgatada. Podemos então dizer que nem tudo é preto e branco, luz e trevas? É tudo meio cinza, né, moço? Tudo uma mistura do preto e do branco, né, moço? O preto e o branco se misturam, moço. O preto e o branco não é tão preto no branco assim. Apesar de parecer uma questão infantil, o que seria o diabo? O diabo, moço, o diabo é aquele pensamento ruim, é aquilo que te desvia do seu caminho. O diabo, às vezes é o Exu, né, moço? O diabo é tudo aquilo que te trava, moço, aquilo que tira o seu sono, aquilo que tira a sua paz, que te tira do seu centro, moço, que te tira da sua harmonia. Isso é a ação da energia negativa das trevas. E muita gente vai chamar de diabo, mas diabo é um rótulo, moço. Diabo é uma maneira de se chamar tudo aquilo que acontece de negativo. Se essa nossa condição de estar sempre julgando, sempre atacando o próximo existe e não faz bem pra gente, por que não somos só luz nesse universo? Por quê, moço? Essa é uma questão muito difícil de responder, moço. Por que não somos só luz, moço? Olha lá. Como é que a gente pode responder essa questão? Não vai ser Exu Veludo do Oriente. Só Deus. Só Deus, moço. Só Deus pode responder. Então, seu Chuveludo, o que é evolução, afinal? Evolução, moço, é você querer ser o melhor para si mesmo, querer ser o melhor para o próximo. Isso é buscar evolução, moço. É você viver o seu momento presente da melhor maneira possível, para si mesmo e para todos aqueles que te rodeiam. Isso é você evoluir. É você pisar no espinho, moço, olhar para o espinho e agradecer, porque ele te mostrou o que é a dor. Isso é evoluir.
é você enxergar cada um dos pontos positivos ou negativos da sua vida como uma lição, como um aprendizado, como um conhecimento, e fazer uso desse conhecimento, transformar esse conhecimento em sabedoria, moço. Porque de nada adianta o conhecimento para ficar encacholado, né, moço? Sim. O conhecimento tem que ser usado, tem que ser transformado em sabedoria, moço. O senhor acredita na pluralidade dos mundos habitados? Acredito, moço. Não só acredito, como sei disso. Sabia que você ia falar. O senhor basicamente já viu ou já teve consciência da existência dos extraterrestres? Com certeza, moço. Tem muitos deles que estão aqui, moço, presentes nessa sala. Louvado seja. Graças a Deus. Numa outra dimensão, né? Com certeza, moço. Com certeza. Mas eles conseguem observar, viu, moço? Conseguem observar e conseguem influenciar esse plano de maneiras que a gente nem imagina e que a gente nem entende. Eles nos ajudam muito no momento atual de transição que esse planeta passa, moço. Nesse movimento que acontece nesse exato momento nesse planeta. Com certeza eles estão nos trabalhando e nos auxiliando, porque muitos deles já viveram essa mesma experiência, essa mesma transição, moço, em seus planetas em um determinado momento no passado, moço. Considerando a vossa vida um livro, cada encarnação é uma página. Se eu começar a folhear as páginas para trás, até onde vai a sua humanidade? Até onde vai a minha humanidade, moço? Até onde vai a humanidade? Até onde vai a humanidade do planeta, moço? Vai muito para trás, moço. O moço vai virar muita folha. O moço vai ler muito idioma diferente, moço. Vai ler várias informações diferentes e ele não vai chegar na capa, moço. A humanidade de cada um dos seres, moço, desse plano, vai muito além disso. Vai muito além desse planeta, moço. A maioria de nós, moço, já veio de outro planeta, moço. Já veio de outra esfera, de outro local, para aprender e para ensinar, vivendo nesse plano, vivendo nessa esfera. Sabemos que nem todos que desencarnam têm acesso às vidas passadas, e também que até os eixos tronados têm um limite até onde eles podem acessar. No seu caso, e acessando estas páginas regressas do passado, o senhor já chegou a alguma onde o senhor habitava um outro planeta? Não tive essa oportunidade, moço. Não tive esse prazer de me ver, de me conhecer em outro plano. As encarnações de que esse Exu veludo tem conhecimento, moço, todas elas se passaram dentro dessa esfera, desse plano. Seu Exu, se viemos de outros orbes para esse planeta num propósito evolutivo, vamos estacionar aqui ou vamos continuar? Depende de você, né, moço? Depende do seu merecimento, moço. Depende de muita coisa que vai acontecer, que já aconteceu e que está acontecendo, moço. Muitos de nós, moço, vão ficar aqui. O planeta evoluindo, o planeta se modificando, quem sabe vivendo em harmonia, né, moço? É o que se espera, é o que se busca com a evolução desse plano, com a evolução dessa esfera. Mas muitos não, né, moço? Muitos não têm como tá aqui. A vibração da Terra não vai ser compatível com muitos daqueles que ainda habitam esse planeta, moço. E eles vão ter que ser expurgados para outro lugar. Vão ter que ser levados a uma outra esfera, moço, que seja compatível com a vibração que aquele ser aconteça. Em contrapartida, moço, muitos dos que vieram para cá, num expurgo, moço, já de outra esfera, podem acabar voltando para os seus orbes regressos, moço, podem acabar voltando para suas casas mais antigas do pai, moço, onde viveram antes de serem expurgados para cá. Se for do merecimento deles, é claro, moço.
Há planos pré-definidos para a evolução do planeta Terra? Há planos pré-definidos, moço. Mas esses planos podem ser alterados, moço. Tudo o que acontece, moço, age sobre um plano pré-definido, porém sobre as regras do livre-arbítrio. Então tudo pode ser modificado, tudo pode ser alterado ao longo do caminho, de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento, de acordo com as leis universais, moço. Ô seu Exu, não há nada que o alto, os espíritos superiores não saibam? Ah, moço. Ah. Agora, o alto, moço, é muito abrangente esse termo que você usou, o alto. Tudo está dentro dos planos de Deus, moço. Tudo está dentro dos planos do universo, dos planos universais. Mas tem muitos espíritos evoluídos que não sabem tudo, que não encontraram tudo. E tem muitos espíritos evoluídos que já se encontraram como Deus. Já vivem em Deus. Dessa forma, tem acesso a várias leis universais, moço. Tem acesso e conseguem se manter a par de algumas leis universais, como por exemplo a lei da ação e da reação, moço, a lei do karma, a lei que faz com que você colha exatamente aquilo que você plante. A partir do momento que a pessoa encontra a plenitude, que um ser se ilumina, um mestre se ascensiona e encontra a plenitude como a vivência do Deus em si próprio, moço, essa pessoa, ela já sabe tudo que a lei de ação e reação pode trazer a ela. Então ela consegue, moço, ler os planos divinos em tempo real, no presente dela, estando atento, estando pleno. Sim. Somos inclinados a entender que estamos aqui de passagem, mas o que nos leva a ainda estar aqui? A passagem, moço, ela tem que ser completa. Se está aqui de passagem, é porque tem coisa para viver aqui, nesse terreno, nesse físico. Se não tivesse mais o que viver, não tivesse mais o que aprender, não tivesse mais o que contribuir, porque são esses os motivos que trazem um ser a esse plano, moço, a aprender e contribuir com o aprendizado do próximo. Aí não precisaria mais estar aqui, moço. Aí poderia estar desencarnado, poderia estar numa escola estudando no astral, poderia estar visitando um outro homem para trazer um conhecimento, poderia estar fazendo outras coisas. Agora, se está encarnado, se está na matéria, moço, é porque ainda tenho que aprender e ainda tenho que contribuir. Na maioria das vezes, ainda tenho que fazer os dois, aprender e contribuir. Claro que sim. Quando se fala em aprender e contribuir, que lição nos passa a árvore da vida? A árvore da vida, moço, é como uma árvore física mesmo. Dessa que você enxerga num jardim, dessa que você enxerga numa mata, moço. Ela pode ser dividida em suas partes. A árvore da vida tem a raiz dela, moço, que cresce tanto quanto ela cresce para o alto. É o alicerce, é o que vai manter essa árvore em pé, é o que vai manter essa árvore íntegra, intacta, é a raiz dela. E a árvore da vida do ser humano, moço, a árvore da vida de cada um dos seres que habitam esse plano, são justamente os valores de caráter que essa pessoa tem e que essa pessoa traz. Essas são as raízes dessa pessoa. É isso que vai manter o alicerce dela. Está dentro desses valores. Uma pessoa que vive fora do que tem para si como valor, moço, não é uma pessoa feliz, não é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que vai se adoecer, é uma pessoa que não vai se encontrar, que não vai conseguir se enxergar. Continuando a árvore da vida, moço, a gente tem o caule e tem os galhos, os ramos que vão se criar. Isso, moço, é aquilo que vai dar sustentação para cima do nível da terra, que vai dar sustentação para que a árvore cresça, para que a árvore dê folhas, dê frutos, dê flores. E isso, moço, é
nada mais do que os talentos, do que as habilidades, do que as vontades, moço, aquilo que te faz realmente viver a vida com entusiasmo, aquilo que faz você saber que você foi feito para aquilo. Isso tem relação com o caule, é aquilo que vai te dar a sustentação, é aquilo que vai te trazer o prazer, que vai te fazer crescer, que vai te fazer querer cada vez mais chegar próximo do céu, moço. Tem as folhas, moço. As folhas é que dão a sombra, as folhas é que dão o nutriente, que dão a energia, e esse é o trabalho, moço. Esse é o fruto do trabalho, dos pensamentos, de você trazer a inspiração necessária da onde for. E os frutos e as flores, moço, é o que vai perfumar esse mundo. É o que você vai trazer para esse mundo. Uns trazem perfume, outros trazem fruto. Então aquilo que você vai dar para o seu mundo, aquilo que você vai contribuir, está nos frutos, está nas flores, moço. Mas só tem fruto, só tem flor depois que você tiver com seus valores, com as suas habilidades e com a sua fé, moço, bem íntegra, bem harmonizada, bem entendida. Quando você tem isso, moço, aí sim você dá fruto. Aí sim você traz a flor para o mundo. Aí você tem como contribuir para esse plano. Claro que sim. Como poderia explicar a relação entre a Umbanda e a árvore da vida da Cabala? Moço, a Cabala, moço, é uma ferramenta, assim como a Umbanda é uma ferramenta aqui para vocês, para esse trabalho que você está fazendo, para esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Sim. A Cabala, ela já foi ferramenta, já foi utilizada por vários nações, por várias pessoas, por várias ordens. E a árvore da vida, moço, ela é como é para vocês a energia orixá. Ela é como é para vocês o conhecimento de quais as energias que lhe compõem. A árvore da vida, ela pode ser entendida, moço, como sendo interior e como sendo exterior, como sendo macro e micro, moço. Se você fizer uma leitura da árvore da vida, a gente não tem como falar de árvore da vida num vídeo. Poderia fazer um vídeo só para isso, só para a gente explicar o conteúdo da árvore da vida da Cabala, moço. Mas de uma maneira bem simples, moço. Para cada uma das esferas da árvore da vida, é uma energia que reside dentro de um ser individual, de uma pessoa. E da mesma forma, essa esfera, ela está no plano todo, ela está no mundo como coletivo, está no orbe todo. Então a árvore da vida ela é interna e ela é externa, moço. Para cada uma dessas energias, dessas esferas, moço, que a gente chama sefirote, para cada uma dessas sefirote, moço, existe uma energia, existe um aspecto da sua individualidade, da sua pessoa nesse plano. E essa esfera ela pode ser sincretizada, moço, se é que eu posso chamar assim, ela pode ser sincretizada com a energia orixá. Você vai dizer que você foi em um pai de santo, uma mãe de santo, e que o seu orixá é X, é Y, e pronto. E que são esses, o seu pai, sua mãe de cabeça. O Exu Veludo do Oriente discorda disso, moço. O Exu Veludo do Oriente acha que o ser humano é muito mais complexo do que apenas uma energia pai, uma energia mãe. O ser humano ele tem várias energias, moço, dentro de si. Ela tem sim energias mais importantes que vão atuar muito mais intensamente na cabeça ou no corpo inteiro, né, moço? De um determinado médium, de um determinado espírito, de uma determinada pessoa, seja ela médium ou não, seja ela umbandista ou não, seja ela crente ou não, moço. Uma pessoa que não tem crença nenhuma, que na verdade não existe pessoa que não tenha crença nenhuma, mas é uma pessoa que não tem nenhuma fé, não tenha nenhuma religião. Essa pessoa ela também vai ter as suas energias, vai ter a forma de se conectar com outras energias semelhantes e opostas. E isso não se resume a uma, duas energias, moço. É muito mais complexo que isso. Talvez a árvore da vida, moço, traga um pouco mais de complexidade para o que a gente vê
hoje sendo dito como uma energia A ou B. O que pode ser dito sobre a Cabala dentro do trabalho umbandista? A Cabala está imersa dentro do trabalho umbandista. O próprio nome das entidades, moço, ele usa artifícios cabalísticos. O nome da entidade que desceu para fundar a Umbanda, o Caboclo da Sete Encruzilhada, moço, traz a numerologia do 7, que já vem enraizado da Cabala e de outras ordens, de outras formas de se entender o esoterismo, de se entender a manifestação do todo, moço. Já está dentro da Umbanda desde o seu fundamento, desde a hora que se criou a Umbanda, desde a hora que se criou não, a hora que se trouxe, né, moço, a Umbanda para esse plano, a hora que se manifestou ela nesse plano. Desde aquele momento, a Cabala, ela já está imersa dentro da Umbanda, já se faz presente. Como as entidades podem utilizar do sincretismo astrológico para atuar com seus médiuns? De maneira muito simples, explicando isso, moço, da mesma forma que é feito qualquer outro sincretismo. O sincretismo astrológico, moço, ele acaba sendo um coringa. Os astros, eles estão aí. Existe muita informação para se estudar os astros, para se entender os astros. E se pode sincretizar ele com um santo, se pode sincretizar ele com um orixá, se pode sincretizar ele com várias energias, inclusive com forças naturais, físicas desse plano, moço. Se pode. Os gregos fizeram isso, os egípcios fizeram isso. Todos eles fazem isso e a Umbanda faz isso, moço. Que seria Oxalá, se não a manifestação divina do Sol, moço? Que seria a força de Ogum, o ímpeto de Ogum, que não o ímpeto de Marte, a força do plano de Marte. Essas energias, elas estão imersas, a astrologia está imersa na Umbanda, tanto quanto a Cabala, tanto quanto o sincretismo que eu já falei da árvore da vida. Você é Exu Veludo do Oriente? Qual a atuação dos Exus no sistema político atual da nossa sociedade? Essa sociedade está difícil, viu, moço? Tem muito trabalho pra gente. Tem muito trabalho para várias das falanges de Exu com esse sistema político atual, moço. Os Exus trabalham diretamente ligado a cada um dos governantes de cada uma das nações. Seja uma nação importante ou uma nação que não tem relevância dentro do sistema social ou econômico do planeta Terra ou de qualquer uma das nações. Então os Exus, moço, eles trabalham diretamente relacionado. Exu Veludo trabalha diretamente relacionado ao sistema político, ao sistema de poder também, moço, assim como várias outras falanges. A gente trabalha para tentar cada vez mais colocar um pouco de consciência na cabeça daqueles que manipulam tanta gente, que usam tantas vidas, moço, para o benefício próprio. Mas nem sempre é fácil. A maioria deles não ouve a consciência própria, moço, que dirá ouvir a consciência de um Exu. Acusa o Exu, moço, bota a culpa no Exu, chama o Exu de diabo. Então, moço, o trabalho de Exu é árduo quando se trata de sistema político, quando se trata da corrupção em que esse mundo está imerso. Aqui no Brasil, os Exus também trabalham, moço, diretamente lá em Brasília ou em cada uma das casas que comandam cada um desses lugares que estão divididos aí esse mapa, né, moço? Sim. Então a gente trabalha tentando, de alguma maneira, moço, fazer com que a população acorde para a realidade dela. Fazer com que o governante acorde para o mal que ele está fazendo. Fazer para que aquelas pessoas que podem influenciar esses governantes, que de alguma maneira podem trazer um pouco de luz na consciência dessas pessoas, moço, para que elas ajam. Porque a falta de ação, moço, é que permite o sistema político estar do jeito que está hoje. Então o Exu, ele tenta trazer ação, ele tenta trazer a energia da vitalidade dele para que as pessoas
seja do âmbito político, ou seja da própria população, busquem mudar a sua própria situação. Quando uma pessoa muda a sua própria situação, moço, isso acontece com uma outra que está do lado dela, que vai levar para outra que está do lado dela, e ao fim a gente tem a mudança de todos. Então muda um para mudar o todo. Se você se mudar, você muda o mundo, moço. Que assim seja. Senhor Chuveludo, quando a humanidade estabelece uma lei que vai contra a lei divina, o ser humano, por estar inserido nela, fica como? Segue a lei humana e vai e contraria a lei divina? Ou segue a lei divina e contraria a lei humana? A situação difícil, né, moço? A situação difícil. Depende do ser humano, moço. O que esse ser humano quer? Ele quer viver na sociedade ou quer viver em paz com Deus? Eita! Quer viver em paz consigo mesmo. A lei, moço, humana tem muitas falhas. Por muitas vezes, ela se contraria. A lei de Deus não se contraria, moço. A lei de Deus, ela vai atuar em cada um dos seres, ele sabendo da existência dela ou não. Ele vai sofrer essas consequências, moço, dos atos dele. Quando o senhor fala trabalhamos para a consciência, o ser humano deve buscar a elevação de consciência. O que é essa tal dessa consciência? Como a pessoa sabe que ela já pegou isso? Como a pessoa sabe que está consciente, moço? Bom, se a pessoa estiver consciente, ela vai saber. Porque justamente é isso, estar consciente, moço. Mas, para tentar elucidar um pouco, moço, Sim. a pessoa que está consciente, moço, ela nunca está 100%. A consciência, ela não é simples assim, que hoje eu acordei, estou consciente e pronto. Ela não funciona dessa maneira, moço. Você pode ser consciente em vários aspectos, em outros aspectos você ainda está apagado. Você não entende, você não sabe. Eu já tive a oportunidade, moço, de trabalhar com pessoas, com espíritos, com seres das mais diversas formas. Todos eles eram conscientes de muita coisa e muitas vezes eram inconscientes em outro ponto. A consciência plena, a consciência do todo, moço, só encontra quem se ilumina. Só encontra aquele que faz parte do todo, que se unifica ao todo. Eu vou dar um exemplo através das forças da natureza, moço. É um exemplo que já foi citado, moço, por um pensador, se é que eu posso dizer assim, por um desses gurus do próprio Oriente. Ele cita, moço, que o rio, quando se encontra no mar, quando ele vai chegar próximo do mar, ele tem medo. Ele tem medo de entrar no mar. Ele olha para trás, olha para a montanha, olha para a floresta, olha para todas as curvas que ele fez até chegar ao mar, e ele tem medo do mar. Porque a sensação, moço, de quem encontra a iluminação, a sensação de quem encontra a consciência plena, moço, é a mesma de um rio que chega no mar. É a sensação de que vai desaparecer, moço. É a sensação de que vai deixar de existir. Só que o rio não consegue voltar, moço. O rio não tem como voltar. Ele vai para frente num caminho único. E ele entra no mar. E só quando ele entra no mar é que ele percebe que ele é o mar, moço. Que ele não desapareceu. E sim, ele virou o mar. Ele está imerso no mar. Isso é encontrar a consciência. É você ser esse rio e adentrar no mar e desaparecer de certa forma, moço, mas em contrapartida, ser o todo, se encontrar. O que é real dentro de um espírito em qualquer estado de consciência? O que é real, moço?
dentro de um espírito em qualquer estado de consciência. O que é real, moço, dentro de um espírito, em qualquer estado de consciência, é aquilo que você sente, que te faz se levantar e agir. Isso é real, moço. Isso é aquilo que você pode confiar. Essa força que você pensa e te faz agir. A força física de se levantar e agir em prol de si mesmo, em prol do próximo, em prol do mundo. Isso é real em qualquer estado de consciência. A necessidade de se movimentar e de agir em prol de um bem maior. Isso é real para qualquer um. Como que o senhor poderia explicar quando a pessoa diz assim, mas a centelha divina está em todos? Então como é que o senhor pode explicar que Deus habita em mim e habita nos mais profundos e ignorantes seres das trevas? Não é injusto para com o meu esforço? Não, moço, não é injusto. Não é injusto, moço. Deus habita em todos, moço. E quem é você, quem sou eu, quem é qualquer um de nós, para julgar que um ser é menos afortunado e menos merecedor da centelha divina do que outro? O seu esforço lhe faz parte da sua caminhada. O esforço do outro vai ser diferente do seu, moço. Tem muito espírito que vem para a carne, moço, uma vida pobre, uma vida triste, uma vida ignorante, que muitas vezes aqui na carne faz muita coisa que uma pessoa espiritualizada dessas que fala que Deus habita só nela, moço, vai olhar para aquela pessoa, vai olhar para aquele ser e vai dizer que ali habita o demônio, que ali habita o diabo, moço. Às vezes essa pessoa traz Deus em cada sorriso, em cada olhar, e nem se percebe. Cada um, moço, tem o seu Deus interior, tem Deus habitando dentro de si, mas o que basta é encontrar esse Deus, moço. A caminhada, o caminho consiste nisso. O trabalho que o Exu Veludo do Oriente realiza com o cavalo dele, com você, com cada um daqueles que passa, é tentar de alguma maneira fazer com que você entenda que dentro de você habita Deus e que a sua missão é encontrar uma maneira de se comunicar, de se entender, de se aceitar como esse Deus. Claro que sim. Por meio da religião, conseguimos chegar à ascensão? Por meio da fé, moço. Por meio da fé a gente consegue chegar à ascensão. Qualquer um pode chegar à ascensão por meio da fé. Seja ela em uma religião, seja ela em uma filosofia qualquer, seja ela da maneira que aquele coração bem entender. Um índio que nunca foi numa igreja, moço, ele pode chegar à ascensão. Tem vários xamãs ascensionados que viveram nesse plano há muito tempo atrás e hoje trabalham nos terreiros, trabalham em trabalhos espirituais dentro de religião ou não. Uma pessoa isolada no mundo, numa caverna, moço, ela pode se ascensionar. Por que ela não poderia dentro de uma igreja onde tem alguém ensinando para ela? Mas é importante, moço, que se ouça e que busque ouvir com o coração. Esse Exu está falando, e para muita gente que o Exu vai falar, vai servir. Mas o Exu ainda assim desafia a cada um daqueles que está ouvindo a passar antes pelo filtro da escuta do coração, moço. Ouça com o coração, porque o que eu estou falando pode servir para um e pode não servir para outro. Então, ouça o seu coração. Escute os ensinamentos que a vida lhe dá com o coração. E você dê valor àquilo que toca o seu coração. Aquilo que faz o seu coração pulsar. É aquilo que serve para você, é aquilo que vai lhe ensinar qual é o seu caminho para atingir a evolução e para atingir a iluminação, moço. Se nós já viemos de outras esferas, a lógica não seria ser comum vivermos em contato com irmãos extraterrenos? Não, moço, necessariamente. É muito mais complexo do que simplesmente, a gente veio de outro mundo, então a gente vai pegar o telefone aqui e vai ligar ali para falar lá em Marte.
não é bem assim que funciona, né, moço? Se a gente veio pra cá por um expurgo, como é o caso de algum de nós, a gente veio justamente para ser isolado, né, moço? A gente veio justamente porque não estava servindo mais em outro lugar. Então não faz sentido essa comunicação ser tão aberta assim. Quando chegar o momento, moço, em que a Terra se encontre num padrão vibratório, que se possa estabelecer uma comunicação física, de certa forma, com outros seres, isso vai acontecer, moço. Mas hoje a Terra não está preparada para isso. Você já pensou, moço, como seria? Eu ia adorar. Você ia adorar. Mas tem muita gente que ia pirar, né, moço? Tem muita gente que ia endoidar. Sim. Qual a forma mais simples de viver certos, seguros, de que teremos terminado nossa jornada terrestre, vitoriosos e bem-aventurados? Vitoriosos e bem-aventurados. Duas palavras muito lindas, né, moço? Viva a vida como uma aventura, moço. Viva a vida como se tudo fosse a primeira vez. Se surpreenda com cada uma das pessoas que passam pela sua vida. Busque ouvir o que não pode ser ouvido. Busque enxergar o que nem sempre é tão fácil de ser visto, moço. Fuja do que é óbvio. Fuja do que a maioria diz. A maioria não é uma coisa boa, moço. Se você está fazendo as coisas de acordo consigo próprio, você vai perceber que muita gente vai questionar, que muita gente vai achar que você está no caminho errado, que o caminho dele é o certo. Cada um tem o seu caminho, esse Exu já falou isso muitas vezes. Para você buscar uma vida bem-aventurada, uma vida vitoriosa, moço, basta você estar conectado consigo mesmo e com tudo que acontece ao seu redor, com tudo que acontece com o seu corpo e com tudo que acontece a partir dos seus 5 sentidos, moço. É com esse corpo e com esses 5 sentidos que a gente vem para esse plano, e é através dele é que a gente vai encontrar a bem-aventurança e a vitória nessa encarnação. Graças a Deus. Qual que é a sua mensagem final, senhor Exu Veludo do Oriente? A minha mensagem é que cada uma das pessoas que possam estar tendo acesso a essa informação, busque sentar um momento do seu dia, sentar um momento da sua noite e olhar para si e revisar tudo aquilo que precisa ser alterado em si próprio, tudo aquilo que pode alterar o que acontece ao seu redor. Faça as suas próprias escolhas, não deixe ninguém escolher nada por você. Assuma a responsabilidade perante a sua vida. Mude a sua vida para ela ser aquilo que você precisa que ela seja, para viver em harmonia, para viver em equilíbrio. E nunca se esqueça que o equilíbrio, ele não é uma linha reta, moço. O equilíbrio, ele é volátil. Como toda a frequência desse plano, ela é volátil. Então o equilíbrio ele não se mantém reto, ele se alterna. E essa alternância ela é necessária para que você sobreviva. Lide com a sua vida, lide com o que acontece ao seu redor de maneira meditativa. Olhe para tudo aquilo que está ao seu redor de maneira meditativa. Busque no que está fora o entendimento do que está dentro, e no que está dentro o entendimento do que está fora. Quando olhar para uma imagem de um santo, de um orixá, de um Buda, de qualquer coisa, essa imagem ela foi feita para ser vista, para ser olhada de maneira meditativa. O que é aquela mensagem, o que é aquela imagem, o que é aquela música, ela desperta em seus sentimentos, ela desperta em suas emoções. É para isso que quem construiu uma imagem, construiu uma música, construiu aquilo. É isso que eu digo, moço. Procure no dia a dia, no cotidiano, nas coisas da vida, a iluminação. A iluminação não se encontra só dentro de um templo cheio de ouro.
A iluminação não se encontra só isolado no meio do mato, só isolado dentro de uma caverna. A iluminação, ela se encontra em cada coisa simples que acontece na sua vida, que acontece dentro, que acontece fora de você. Você é o ser divino, você é Deus em terra, como cada um dos seus irmãos. Então olhe para os seus irmãos como Deus em terra, olhe para os animais como Deus em terra, olhe o vento, olhe as folhas, olhe a chuva como a manifestação de Deus nesse plano e agradeça. E olhe para eles dentro e fora de você de maneira meditativa. Essa é a mensagem de Exu Veludo, moço. Se o senhor fosse aconselhar o ser humano de optar por uma dessas duas coisas, só pudesse optar por uma delas, o senhor aconselharia que optasse pela qual? Benevolência ou inteligência? Benevolência, moço. Por quê? A inteligência, moço, ela te faz ter mais informações, ter mais conhecimento, te faz pensar, racionalizar, mas ela não te ilumina por si só. A benevolência sim. A benevolência, moço, por si só já é estar um com Deus que habita dentro de si. A inteligência é um aspecto de Deus também, mas a benevolência é a própria manifestação divina. Uma pessoa que faz as coisas de maneira benevolente, moço, essa pessoa faz as coisas de maneira plena, de maneira divina, inspirada pelo próprio Deus que habita dentro de si. Isso é ser benevolente. A inteligência, moço, se conquista com livro, se conquista com dedicação e com coragem. A benevolência se conquista olhando para dentro de si. Então, o que o Exu Veludo deseja para as pessoas é muito mais benevolência do que inteligência. A inteligência, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela vai te dar ferramentas inúmeras para viver o seu dia a dia, mas a benevolência, ela vai te fazer um ser melhor, sem dúvida alguma. Graças a Deus. Agradeço o senhor pela oportunidade de estudo que o senhor proporcionou a mim e a todos nós. A gratidão também é minha, senhor. Espero de alguma maneira ter contribuído com o seu trabalho, ter contribuído com o trabalho individual, com a obra solar de cada um daqueles que estão ouvindo esse vídeo, daqueles que ouvem o seu trabalho, que acompanham o seu trabalho. Que assim seja. Muito obrigado, seu Exu. Para o Exu! Salve o grande Exu Veludo! Louvado seja. Alex, como é que o senhor está se sentindo agora? Sentindo muito bem, graças a Deus. Graças ao bom Deus. Depois de incorporar o Exu, a gente fica bem? Fica muito bem, como ele mesmo disse. O Exu, ele traz essa energia da vitalidade, ele traz essa energia da harmonia, ele traz a energia da materialidade para aquilo que a gente deseja. Incorporar o Exu, trabalhar com o Exu, seja incorporado ou não também, o simples fato de ter o Exu ali com você, de ter o trabalho do Exu do seu lado, ele passa para mim um pouco de segurança, passa para mim um pouco de paz, passa também, às vezes, um puxão de orelha, a gente precisa. Então, trabalhar com o Exu é uma coisa maravilhosa, muito bom. Todo mundo que trabalha com Exu precisa chupar sangue de galinha e fazer entrega na cruz. Chupar sangue de galinha e fazer entrega na cruz. Bom, então eu não trabalho com Exu. Todo mundo que precisa, então eu não trabalho com Exu. Nunca chupei sangue de galinha, nunca necessariamente fui fazer uma entrega na encruzilhada porque o meu Exu mandou, porque o meu Exu me obrigou a fazer isso. Então não é todo mundo não. Todo mundo, querendo ou não, já está trabalhando com o Exu, porque Exu está aqui, ele está
no plano da matéria a todo momento. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho do trabalho que eu faço com o Exu, do trabalho que se faz com a falange também das pombagiras, que é essa mesma energia, né, no seu aspecto feminino. Essa questão do chupar sangue de galinha, do chupar sangue de cabra, do beber sangue, de sacrificar um bode, de sacrificar uma cabra, fazer um pentagrama no chão. Fazer um pentagrama no chão, no teto. invertido, riscado, uma cruz de ponta cabeça. Isso daí é muito misticismo, é muito, desculpa aqueles que praticam esse tipo de trabalho, mas ele não vai com o que, como o Exu mesmo diz, o que eu encontro dentro de mim como sendo necessário para a minha caminhada. Dentro da Umbanda, sobretudo. Dentro da Umbanda, sobretudo. Para aqueles que caminham dentro da Umbanda, é muito importante se lembrar que uma das únicas regras, uma das únicas ordens do Caboclo Sete Encruzilhada é de que não se houvesse sacrifício, não se houvesse corte. Então, para aquele que pratica uma outra religião, pratica um outro trabalho, perfeito, se acha necessário, se acha o julgo, que o faça, mas que o faça com consciência, que o faça com sabedoria, que encontre uma maneira de fazer isso sem se magoar e magoar qualquer outro ao seu redor. Acho que é cada um focar no seu trabalho, pensar no seu trabalho, viver ali de acordo com o seu certo e o seu errado. Isso vai dar uma harmonia maior para cada um dos indivíduos, né? Você até soa estranho, para mim mesmo falar soa estranho, mas se trouxeram essa ideia para apresentar é porque é importante. Mas você, até estranho não, soa um pouco absurdo para quem é do meio, né? Uhum. E conhece a essência da Umbanda. Mas, por que você acredita que até hoje tem gente que vê a Umbanda assim e o Exu assim? O Exu chupando sangue, o Exu... E o adepto também, né? Ajoelhado ali no chão, bebendo sangue da cabra e da galinha. Eu acho que é um pouco de falta do conhecimento, do estudo mesmo, né? Uma pessoa pegar e estudar o que é a Umbanda, como a Umbanda surgiu, como a Umbanda foi fundada, qual é o propósito da fundação da Umbanda nesse plano. Como o próprio Exu falou, a Umbanda ela foi trazida de um outro plano para cá, ela foi manifestada nesse plano e ela não foi manifestada com um propósito. E esse propósito nada tem a ver com um Exu ajoelhado no chão, bebendo sangue de cabra ou passando sangue no corpo, em qualquer um. Então, eu acho que é falta de realmente estudar, conhecer, buscar o conhecimento no seu aspecto do que é a Umbanda. O que é a Umbanda? A Umbanda, ela surgiu para todos lá com Zélio Fernandino de Moraes, com o Caboclo da Sete Encruzilhada, e a partir daí ela foi se ramificando. Mas em algum momento se perdeu, eu acho, que o propósito inicial que esse caboclo trouxe a Umbanda na Terra. Então, aquelas pessoas que praticam a Umbanda e fazem esse julgo, vamos dizer assim, de que o Exu é aquele ser que tem que estar trancado, amarrado, com as mãos na costa, com tudo aquele sangue no corpo e matando bode, matando galinha. Eu acho que essa pessoa ela precisa estudar o que realmente é a Umbanda, qual é o propósito da Umbanda nesse plano, qual é a motivação primordial que o Caboclo das Sete Encruzilhadas quis ao trazer a Umbanda para essa vivência de todos nós aqui. A Umbanda é maravilhosa, a Umbanda é paz, é amor, é caridade, é auxílio ao próximo, é benevolência, e ela não é isso de estar chupando sangue, de estar matando bicho, de estar fazendo nada nesse sentido. Graças a Deus. Tem um pouco envolvido, às vezes, até uma vontade de reprimir o sagrado do outro pelo preconceito e o amor fanático pela sua própria religião de muitas pessoas que condenam a Umbanda. E a parte da Umbanda é reconhecer que nem todos estão esclarecidos e há crianças que pensam que coisa de adulto não é gostoso, não é bom e condenam, né? Então temos que reconhecer. Sim, e amar, mesmo não sendo amado. E a gente tem que também pensar que muitas das pessoas que têm essa cultura, têm esse entendimento, essa visão da Umbanda de que
essa visão do Exu, principalmente, de que o Exu ele é aquele ser mais trevoso, aquele ser que precisa do sangue, precisa dessa matéria energética que é o sacrifício. Muitas vezes isso é passado de geração para uma outra geração, dentro de um terreiro, dentro de um templo, de uma forma geral, né? Então isso é passado, e a pessoa que recebe aquela informação, muitas vezes ela não é instruída a buscar o filtro da própria consciência, ela não é instruída a pensar por si só, e sim ela é instruída a seguir aquilo como se fosse a única maneira dela trabalhar com o Exu. Ela só vai encontrar o Exu dela, só vai ter um resultado no trabalho com o Exu dela se ela fizer aquilo daquela maneira. Então a gente também não pode generalizar e julgar que todo mundo que acredita nisso e que pensa dessa maneira, ou pensa porque é ruim, porque é mal, porque está no caminho errado. Muitas vezes a pessoa tem uma intenção boa, tem um coração bom, vamos dizer assim, mas o faz porque foi instruído assim, porque foi passado dessa maneira como sendo a única maneira de se trabalhar dentro da Umbanda. E na verdade é a maneira que não se deve trabalhar, pelo menos não dentro da Umbanda. Existem várias outras religiões aí que trabalham com sacrifício, que trabalham com o uso do sangue, mas a Umbanda ela não trabalha dessa maneira desde o seu início, desde a sua fundação. Não se trabalha assim, seja com Exu ou com qualquer outra entidade. Graças a Deus. Muito obrigado por você e pela casa de onde você vem, pela abertura, né, da dirigência, da egrégora que todos tiveram aqui para com o diálogo com os espíritos, no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Exatamente. Muito obrigado. Podemos então dizer que nem tudo é preto e branco, luz e trevas? Tudo meio cinza, né, moço? A passagem, moço, ela tem que ser completa. Se tá aqui de passagem, é porque tem coisa para viver aqui, nesse terreno, nesse físico. Se não tivesse mais o que viver, não tivesse mais o que aprender, não tivesse mais o que contribuir, porque são esses os motivos que trazem um ser a esse plano, moço. Aprender e contribuir com o aprendizado do próximo. Aí não precisaria mais estar aqui, moço. Aí poderia estar desencarnado, poderia estar numa escola estudando um astral, poderia estar visitando um outro homem para trazer um conhecimento, poderia estar fazendo outras coisas. Agora, se está encarnado, se está na matéria, moço, é porque ainda tenho que aprender e ainda tenho que contribuir. Na maioria das vezes, ainda tenho que fazer os dois, aprender e contribuir.